Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na tarde dessa segunda-feira, véspera da nossa grande decisão contra o Chelsea. É amanhã, meus amigos. Estou gravando esse vídeo, são exatamente 3h30 da tarde, 15 horas e 30 minutos, praticamente 24 horas antes da nossa grande decisão. Haja coração, segura coração, porque amanhã vai ser uma partidaça. Tô chegando nessa tarde para poder falar de Fluminense Futebol Clube, só que eu quero trazer para vocês um vídeo muito especial, tá? Não vou nem chamar a vinheta nesse primeiro vídeo dessa segunda-feira, não. A gente vai trazer mais conteúdos nessa segunda, porque o dia já emendando com amanhã vai ser só notícia do nosso Flusão para poder a gente levar o máximo de informação para vocês. E eu tô com muito material importante para te entregar. Mas nesse primeiro momento, eu quero deixar vocês com esse vídeo onde o mundo, os jornalistas, o mundo está em choque com o Fluminense. Os jornalistas estão assustados com o Fluminense. E a pergunta que eu quero fazer agora é: o nosso Flusão chegando na decisão, vencendo amanhã o Chelsea, decisão é domingo, como que o mundo não vai ficar mais ainda perplexo, sem entender o que está acontecendo? Antes de eu trazer essas notícias que eu quero trazer para vocês, quero pedir a tua força, quero pedir a tua moral. Deixa o like, se inscreva no nosso canal, é muito importante o like e a tua inscrição, o teu comentário e também o teu compartilhamento. Manda esse vídeo nas tuas redes sociais, beleza? Antes de eu trazer aqui o jornalista falando do nosso Fluminense, vou trazer para vocês algumas informações sobre os jornais mundo afora falando do nosso Fluminense, e depois eu vou colocar os jornalistas falando dessa grande surpresa, desse grande momento especial que o nosso Fluminense está causando, está impactando todo o mundo, tá? Quero colocar para vocês aqui por cima de mim o Olé da Argentina. Olha o que o jornal da Argentina está trazendo na sua manchete lá. Uma verdadeira partidaça entre Fluminense e Al Hilal. Golaço de Martinelli e uma atuação de destaque de Hércules, que voltou a dar a vitória e a classificação para o nosso Flusão, diz o Olé da Argentina. Outro que traz também uma informação importante, né? Um destaque para o nosso Flusão é o AS, jornal espanhol, que diz: na força de Hércules, colocando o Flu na semi e acabando com o sonho saudita, diz o jornal AS da Espanha, tá? Outros jornais como o Al Jazeera e também o Gazzetta dello Sport italiano enaltecendo demais o nosso Fluminense nessa campanha histórica que a gente vem fazendo até aqui no Super Mundial de Clubes da FIFA. Agora, quero deixar com vocês, tá? Todos os jornalistas, os comentaristas de qualidade falando a respeito do nosso Fluminense. Acompanha aí e a gente volta no próximo conteúdo para poder te atualizar, seguir te atualizando com as informações do nosso Fluminense. Acompanha aí. Começando mais uns 60 segundos do Benja. Fluminense classificado, tá na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Fluminense jogou muito. E olha, não tem como não torcer pro Renato Gaúcho. Sou muito fã do Renato. Torço muito pro Renato. Seria fantástico, pro futebol brasileiro. Lógico, pro Renato mais ainda. E olha, o Fluminense jogando muita bola. Ah, ganhou do Baba, não ganhou do Baba, não. Esse Al Hilal eliminou o Manchester City, jogando muito, e hoje jogou muita bola. Agora o Renato montou um sistema defensivo que é muito forte, cara. O Cano perdeu um gol absurdo que não pode perder. Esse Arias jogando muita bola, esse Hércules de novo entrando, fazendo gol, moleque. Então o Fluminense classificou merecido. Fora a bela grana na conta, tá numa semifinal, resultado importante, mas não tem jeito, O Renato Gaúcho é... Bem, que legal ver os brasileiros jogando bem a Copa do Mundo de Clubes. Quando teve o sorteio, eu falei, meu Deus do céu, morreu para os brasileiros. E aí hoje eu tava vendo... hoje à noite tem o Palmeiras ainda, mas eu tava vendo o Fluminense jogando bem, assim, jogando com personalidade. Achei que o ritmo do jogo estava muito favorável para o Fluminense, muito diferente do que o Al Hilal fez contra o Manchester City, até pela intensidade do time europeu. Hoje o jogo estava um ritmo muito mais parecido com o nosso, principalmente no começo do jogo ali. O Fluminense foi muito inteligente, cara, ficando com a bola, sabendo sofrer. Pô, muito bom, cara. Parabéns aos protagonistas.
que são jogadores, mas parabéns também pro Renato Gaúcho, cara. Numa fase que a gente critica tantos treinadores brasileiros, bacana ver o Renato Gaúcho fazendo sucesso lá na Copa do Mundo, pro mundo inteiro ver. Demais. Parabéns a todos os brasileiros que disputaram essa Copa do Mundo de clubes. Botafogo, Flamengo, o Fluminense. Temos um brasileiro na semifinal da Copa do Mundo de clubes. Que demais. Parabéns aos envolvidos. Haja coração! Não dá pra falar desse jogo sem usar o bordão. Foi sofrido, foi suado, mas foi bonito. Mais uma façanha tricolor. O Flu derrubou o milionário Al Hilal, o time que mais gastou dólares ou euros, eu sei lá, e que simplesmente tinha eliminado o Manchester City, outro time milionário, também com dinheiro árabe e dirigido por Guardiola. E agora está entre os 4 melhores da primeira Copa do Mundo de clubes. Mais uma vez, Renato Gaúcho acertou na armação, na tática. 3 zagueiros na área, com o Thiago Silva no meio da trinca, tendo assim condições físicas para comandar o time. Martinelli foi brilhante no primeiro gol e Hércules está fazendo história. E como não destacar o gigante Fábio, ou o craque do time, John Arias, para mim, o melhor jogador desta Copa. Mas, na verdade, não é um jogo para se destacar nomes. Todos, mais uma vez, aceitaram que Renato entendia ser o jeito de se jogar. Os momentos de sofrimento que poderiam existir. E cada um deles deu a vida em campo. O Fluminense foi de novo um time de guerreiros. E eles mostraram ao mundo inteiro que futebol não é só dinheiro. Parabéns, Fluminense. Estão vivos aí, torcedores tricolores? Tem alguém aí, porque esse jogo foi pra matar. Parabéns, Fluminense. O Fluminense está na semifinal do Super Mundial. Ganhou do Al Hilal, a equipe que despachou o Manchester City. Ótimo time, foi muito desgastante o duelo Hilal e City. Falei na ESPN que pra mim, como jogadores individuais, dava para imaginar o Hilal favorito, mas pelo desgaste físico, pau a pau. E o Fluminense foi de novo incrível. Time de guerreiros, 1-0 Martinelli, o Hilal empatou e o 2-1 virou xodó, hein? Hércules, 2-1 de um Fluminense. Mas parabéns, Flusão, parabéns mesmo. Hoje eu assisti o jogo aqui na redação, cheio de gente que não é tricolor, que estava torcendo pro Flusão. Demais. Será que o Palmeiras vai ser assim também, essa comoção? Quero ver, turma no secador. Tchau, tchau, comentem abaixo. Tem gente que parece que é predestinado, tem a marca da grandeza, de aparecer nos grandes momentos. Precisamos falar de novo sobre Hércules, mas também sobre Renato Gaúcho. Sobre o volante, velho conhecido do futebol cearense, é quase um clichê, mas é impressionante como ele é iluminado. Mas mais do que isso, como ele é muito bom jogador. O lance do gol primeiro tem um desarme. É verdade, ele se precipita na finalização. Mas a leitura de ocupação de espaço na defesa adversária do Hércules é melhor do que de muito atacante por aí. E isso, essa característica, a gente sempre viu desde que ele surgiu. O maior destaque no Fortaleza. Faz mais um gol para a história dele, para a história do Fluminense. E precisamos falar de Renato Gaúcho. Afinal de contas, quase fritaram o Hércules no início da sua passagem no Fluminense. Fake news em redes sociais, treinador que não utilizava. O técnico do Fluminense bancou o garoto. Hoje ele, se não é titular, é um reserva muito utilizado e vem definindo partidas para o Fluminense. Recuperar um jogador de qualidade é muito mérito de Renato, que muitas vezes é visto como um folclore. Mas se você pegar a geração de jogadores dele, que viraram treinadores, que jogaram na época do Renato, nenhum tem a carreira de técnico que Renato tem. Falando dos jogadores de primeira linha, como Renato Gaúcho, quem viu sabe do que eu estou falando, ele era. Eu vou te explicar por que o sucesso do Hércules impacta tanto a gente. Porque não é apenas uma vitória no futebol, é uma vitória na vida. O Hércules foi o grande protagonista da vitória do Fluminense por 2-1 sobre o Al Hilal na Copa do Mundo de Clubes, que garantiu a classificação até as semifinais da competição. Foi ele quem entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória. Antes, já tinha feito o segundo gol na vitória por 2-0 sobre a Inter de Milão e também tinha sido protagonista. Ou seja, nesses 2 jogos, o Hércules foi destaque na imprensa europeia e mundial pelo seu desempenho na Copa do Mundo de Clubes. Mas o que pouca gente sabe é o que ele passou para chegar aonde está. O Hércules é um nordestino, do interior do Piauí, mais precisamente da cidade de Jaicós, a mais de 370 quilômetros da capital Teresina.
que aos 18 anos saiu da sua terra para tentar, no estado do Ceará, a sorte no futebol. Jogou por Tiradentes, Atlético Cearense, Crato, até chegar ao Fortaleza, onde conseguiu, depois de se destacar no time de aspirantes, ser alçado ao profissional. E lá brilhou. O Hércules foi um dos melhores meio-campistas que o Fortaleza teve nos últimos anos. Se destacou por grandes atuações e por gols importantes, em momentos decisivos e marcantes da história recente do clube. Chamou tanto a atenção que foi vendido ao Fluminense por 29 milhões de reais. No começo, dificuldade, não apenas de adaptação, mas para enfrentar, inclusive, mentiras, fake news sobre o seu comportamento e a sua personalidade. Superou tudo isso calado, dando a resposta em campo, da melhor maneira que poderia dar, mostrando muita personalidade e qualidade, fazendo o que ele nasceu para fazer, jogar futebol. Que não é apenas uma história de vitória no esporte, é uma história de vitória na vida. De um jogador que saiu do interior do Piauí para ser destaque na imprensa mundial pelo seu talento, sendo protagonista do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. E o sucesso do Hércules gera identificação em todo mundo que sabe que para vencer na vida precisa de dedicação, precisa de renúncia, precisa de empenho, precisa de superação. Precisa superar muitas dificuldades para conseguir chegar onde as estatísticas apontavam que seria quase impossível. O Hércules conseguiu. E é por isso que ele já é o grande vencedor dessa Copa do Mundo de Clubes. Olha aí, minha gente, Fluminense na semifinal do Mundial Interclubes, ninguém botava fé. Dos brasileiros que foram para a competição, Fluminense era o menos cotado. Dessa vez deu mais um passo gigante. Venceu o Al Hilal. E que partida, que jogo, hein? Fluminense saiu na frente, o Al Hilal foi buscar, e aí aparece aquele moleque que é predestinado. Mais uma vez sai do banco de reservas para fazer mais um gol. Hércules faz o segundo gol do Fluminense, primeiro foi do Martinelli. O Fábio jogou muita bola. E o Fluminense está num momento iluminado. Soube suportar a pressão do time árabe. Não foi fácil garantir essa vitória. Thiago Silva, mais uma vez, monstro, tomou conta. O Renato Gaúcho mostrando a cada novo jogo que realmente ele é do ramo. Ele não é só boleirão, não. Ele conhece. E olha aí, já tem um brasileiro na semifinal. Cara, como a gente estava pessimista no começo dessa competição, ninguém estava botando fé nas equipes brasileiras. O Fluminense já fez a sua parte. E olha, no final da partida, depois da comemoração, no meio de campo, os jogadores do Fluminense fizeram aquela roda, aquela alegria. E realmente o Fluminense está botando os seus adversários na roda. Parabéns, Flusão, arrebentou. Ô, gente... Fluminense, Renato Gaúcho, grande representante do futebol do Rio de Janeiro, é o Fluminense Futebol Clube. Queria cumprimentar o Renato e todos os jogadores do Fluminense, semifinal desse Campeonato Mundial Interclubes, derrotou o Al Hilal por 2-1, eliminou o Al Hilal também, ganhou da Inter, ganhou do Al Hilal, e justamente, com toda a justiça, está aí na semifinal do Mundial Interclubes. Não ganhou de qualquer um, não. Time forte do Al Hilal. E o time forte da Inter, que é vice-campeão da Europa, vice-campeão da Champions, né? Então, gente, para com essa coisa de botar rótulo em cima do Renato Gaúcho, sabe? Parabéns, Renato. Você armou o time do jeito que precisava armar. Parabéns, jogadores do Fluminense. Orgulho do Fluminense. Orgulho de ver o Fluminense na semifinal do Mundial Interclubes. Feliz demais. Parabéns, Flusão. Esse árbitro é um irresponsável, meu amigo. Quase deu ruim ali, porque já tinha passado nos acréscimos. Time de guerreiros, parabéns, merecida a classificação para a semifinal. Ninguém nesse planeta esperava o Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Então, tá aí, ó, Fluminense 2, Al Hilal 1, Fluminense semifinalista. E ó, muito boa a classificação. Parabéns, Renato, parabéns, Tricolores. Renato é um baita de um treinador. Fala do Renato aí. Ele vai pra praia ainda dar aulas e aulas de futebol, pô. Que classificação! Mais um grande jogo do Fluminense, que já tinha jogado muito contra o Borussia, já tinha jogado muito contra a Inter e agora mais uma vez contra um Al Hilal, que investiu muito, que empatou com o Real Madrid, que eliminou o Manchester City, mas o Fluminense está de parabéns, taticamente perfeito nas mãos do Renato Gaúcho, com as suas estratégias, às vezes um pouco mais cautelosas, às vezes mais agressivas, atuações individuais incríveis, como do Fábio, do Thiago Silva, do Arias. Parabéns, Flu! Histórico, incontestável, absoluto, o Fluminense Futebol Clube está nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Para vocês terem ideia do impacto disso, pense o seguinte: a seleção brasileira, a maior seleção de todos os tempos, não chega às semifinais da Copa do Mundo. Há duas Copas que a gente não chega nem perto, na verdade. E o Fluminense
está lá. Campanha histórica e irretocável, não tem nenhum argumento aqui que você possa me convencer do contrário. Hoje o Fluminense foi um time solidário, o Fluminense foi um time que marcou pressão, foi um time incansável e que aproveitou com brilhantismo quase todas as chances que teve no ataque. Poderia ter sido até mais. No final ali, os Fluminense mostrou uma solidez invejável do seu sistema defensivo. Se esse jogo transcorresse até terça-feira, 9h30 da noite, o Al Hilal atacaria incessantemente e o Fluminense se negaria a sofrer um gol. E daqui pra frente o pensamento tem que ser esse, um jogo de cada vez. São 2 jogos pro Fluminense escrever a maior história já escrita por um clube brasileiro na história do futebol. Desnecessário falar para você não duvidar, porque a essa altura ninguém jamais ousará duvidar do Fluminense. E o Fluminense chega à semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Ninguém acreditava. Um time que jogou desde a primeira partida com o regulamento na mão. Jogou com inteligência, sem querer, soberba, e é o time de menor investimento desses que chegaram até aqui. Você não pode comparar com o Al Hilal, com o Chelsea, com o Palmeiras. O Fluminense chegou até aqui com menor investimento e até agora já faturou 336 milhões de reais nesta Copa do Mundo de Clubes. Foi um jogo em que, se o Cano estivesse em perfeitas condições físicas, o Fluminense teria ganho com mais facilidade já no primeiro tempo, porque 1-0 do Martinelli, tudo bem, mas o Cano teve 2 oportunidades e as perdeu. E o Everaldo, cá pra nós, não é substituto pro Cano. Mas o que vale é comemorar, principalmente pela maneira como o Fluminense vem jogando essa Copa do Mundo. Sabe o que está me fazendo lembrar? A Copa do Mundo de 94, quando o Parreira era o treinador. Ninguém acreditava. Não, a Colômbia que vai ganhar o time dos sonhos. E o Brasil foi lá jogando pelo regulamento, jogando feio às vezes, mas ganhando a partida. Quando começou o jogo de hoje, jogava feio. O Arias não viu a bola no primeiro tempo. Ele cresceu no segundo tempo, quando as alterações surgiram. E cá para nós, o Fluminense merece chegar lá. Essa final, essa semifinal, o Fluminense foi merecedor. E a sua torcida tem mais em que comemorar. E principalmente pelo pequeno investimento feito no futebol até aqui. O Fluminense que merece está comemorando e com toda a razão.